A paz do Senhor, por aqui Tony Pinho, do canal Bíblia para o Cotidiano. Estamos dando continuidade à nossa lição da editora da revista Betel, triunfando sobre as batalhas e a adversidade da vida. Já chegamos na lição de número 5 e hoje nós temos o título de Fidelidade, um estilo de vida. Um estilo de vida pautado na fidelidade a Deus, mesmo numa terra estranha, mesmo sendo escravo, mesmo sendo de outras religiões, mesmo tendo influências que possam tirar tudo aquilo que a gente aprendeu de fidelidade de Deus. Esse é o contexto de Daniel, Ananias, Azarias e Misael. É sobre esses 4 jovens, especificamente sobre os 3 jovens que nós vamos aprender hoje, como se manter fiel em uma terra onde você é escravo, onde a sua cultura é outra e aonde os deuses são vários, em vez de ser um só, e você se mantém fiel ou se você se corrompe. Esta é a lição de hoje. Fica comigo. Meus amados irmãos, é um prazer poder nos reunirmos novamente e dando continuidade, já chegamos à lição 5. Lembrando que esta lição ela será aplicada no dia 1º de agosto, ou seja, o primeiro domingo de agosto será aplicada na sua igreja, na congregação da grande maioria do Madureira, ou outras igrejas que aderiram a esta revista aqui da editora Betel Dominical. Chegamos na lição de número 5. O livro de base é Daniel. É sobre ele que nós vamos refletir. Porque muitos dizem que as faculdades de hoje, ela corrompe os nossos filhos, ela corrompe a nossa mente, ela tira tudo aquilo que a gente aprendeu sobre Deus, sobre Jesus Cristo. Mas a pergunta é, nós somos escravos da faculdade, das escolas? Não, mas eu tenho aqui 3 homens, ou melhor, 4 homens, porque Daniel se encontra também na Babilônia e não se corrompeu, não se deixou levar pelos costumes, pela cultura, pela linguagem, pela idolatria, por tudo aquilo que a Babilônia lhe oferecia, estou sendo gentil, que a Babilônia lhe obrigava a ser, que era adorar simplesmente aquilo que o rei Nabucodonosor determinava. Mas você que vai para a faculdade, você tem a opção de ir lá, aprender sobre uma profissão, chegar em casa, se deleitar sobre a palavra de Deus e filtrar, pedindo a Deus que te ajude, que possa te fortalecer. Vemos que você passa 4, 5 horas na faculdade. Se você passar 4 horas na faculdade, você tem 20 horas que você pode passar estudando a palavra de Deus. Isso eu estou falando do modo de 24 horas. Mas sabendo, se você passou 4 lá, você pode passar 4, 8, até 12 horas estudando a palavra. Então não deixe que as pessoas digam que a faculdade está tirando os nossos jovens da presença de Deus. É que esses jovens precisam ser ensinados que eles podem resistir a todas as investidas de Satanás, através de professores, através de ensinos, através de ideologias que queiram tirar o povo de Deus do caminho. Mas se você se manter fiel, feito Ananias, Azarias e Misael, Deus vai te honrar naquele lugar. A lição de hoje, nós vamos falar, já falamos, né? Fidelidade, um estilo de vida. Tem que ser um estilo de vida. O nosso textuário ele se encontra no livro de Salmo, capítulo 31, o versículo de 23, que diz assim: Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Ou seja, se mantenha fiel, que o Senhor, ele vai te honrar. A quem? Quem é santo. Apocalipse já nos diz: quem é santo se santifique mais. Então o chamado de Deus é para que você continue sendo santo, porque Deus é santo. E não se importe com aqueles que estão cometendo coisas mais. Porque a própria Bíblia também diz em Apocalipse, continuação do versículo que eu acabei de citar para você, quem é santo se santifique mais. Apocalipse também diz: quem é sujo se suje mais. Então se paute na palavra do Senhor. Ele é o que vai te dar a recompensa no final da sua história. A nossa verdade aplicada, ela nos diz o seguinte: ser fiel a Deus não nos isenta das provações, mas permite crescer na fé e no conhecimento do Senhor, testemunhando a sua provisão. Teremos aflições,
passaremos por momentos difíceis, não vai nos entrar. Nós não somos isentos das lutas, das adversidades, das fornalhas que aqui iremos aprender no dia de hoje. Não vamos estar isentos, mas temos a certeza que a nossa recompensa maior é em Deus, que a nossa recompensa será nos céus. Esta será a nossa recompensa. O nosso texto de referência está no livro de Daniel, capítulo de número 3, versículo 14 e 16, depois vamos para o versículo 17 e o versículo de número 18. Se você tem a sua Bíblia, pega o seu exemplar, deixa aí perto de você, ó. Eu ando com canetinha, caneta marca-texto, a nossa revista é toda marcada, porque assim nós vamos gravar alguns textos, vamos gravar alguns ensinamentos, para depois aplicar na nossa vida no dia a dia. Daniel, capítulo de número 3, a partir do versículo 14. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorai a estátua de ouro que eu levantei? E responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos e que nos pode livrar, ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. 18. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Olha o diálogo de Nabucodonosor com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vamos falar um pouco mais na frente sobre essa mudança de nome, essa mudança de tentar colocar você um nome que não foi seu, que não é Deus que colocou, que não foram os seus pais, para tentar tirar a sua identidade. Já vamos falar um pouco mais à frente. Mas Nabucodonosor faz uma pergunta: é de propósito? Vocês estão me provocando e não querer se prostrar perante essa estátua? E aí os meninos respondem, menino no bom sentido, ele responde que não vai questionar o rei. Só diz para ele: não vamos adorar o seu Deus. E se esse Deus, do qual nós servimos, ele não nos livrar da fornalha ou do forno, como você, depende da sua tradução, da sua Bíblia, ele não nos livrar, fica sabendo, a gente vai morrer. Mas se curvar perante aos seus deuses, se curvar perante essa estátua, está fora de cogitação. Esse não é o nosso estilo de vida, que é o que nós estamos aprendendo hoje. Fidelidade é um estilo de vida. Ele disse que a gente morra, mas a gente não vai desonrar o nosso Deus, mesmo que isso nos custe a vida. Esse aqui foi o grande aprendizado já no nosso texto de referência para a gente meditar. Um conselho: pega o livro de Daniel, principalmente o capítulo de número 3 e o capítulo de número 4, para você entender toda essa história. O capítulo 3 já vai te contar tudo sobre o que você precisa para essa lição. Mas se você pegar o livro de Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 4, vai te dar uma boa, vai te abrir a mente de uma maneira espetacular. Vamos para ver aqui a nossa introdução. Nossa introdução dessa revista, ela é muito, muito interessante. E aproveitando que se você ainda não é inscrito no nosso canal, e você pode me ajudar muito, 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 se inscrevendo, ativando o sininho, para que a gente possa atingir o nível aí de poder ser recomendado pelo YouTube. Porque às vezes a gente grava vídeo, temos vídeos 2 vezes por semana colocado no canal, mas às vezes o YouTube não posiciona esse vídeo, né? A métrica deles, tem toda uma história por trás do YouTube recomendar os nossos vídeos. Mas se você se inscrever nesse canal, compartilhar, fazer um comentário, dar um joinha, isso aqui vai ajudar muito e o canal vai crescer, porque estamos falando de Bíblia todos os dias. Por isso que o nome do canal é Bíblia para o Cotidiano, para que você use diariamente. Que Deus abençoe você que já é inscrito, e se você não é, para você não custa nada, é só clicar em se inscrever, ativar os sininhos para que você seja notificado todas as vezes que nós colocarmos vídeos novos. Lembrando que sempre terça e quarta, segunda, terça e quarta tem vídeo aí. Segunda da Editora Betel, na terça-feira aula ao vivo, eu e o presbítero Alex, sempre vai ter conteúdo no canal para você.
Mas vamos para a nossa lição. Na nossa introdução diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego são uma prova viva de que podemos viver neste mundo sem jamais permitir que o mundo nos impeça de adorar e louvar somente a Deus. Daniel, aqui nós temos Daniel 3, aí, capítulo completo. Não vou recomendar versículo, vou te pedir para que você leia o livro de Daniel, capítulo de número 3. Mas o Samuel Ferreira, ele está colocando aqui na nossa introdução, o bispo Samuel, que Sadraque, Mesaque e Abednego é uma prova viva. Nós temos uma prova verídica que é possível você viver no mundo do qual nós vivemos, com essa crescente da ideologia de gênero, com essa luta descabida tanto de machismo quanto feminismo, de racismos, de preconceito, daqueles que vão contra o que nós acreditamos que é a Bíblia, que é a nossa regra de fé, que é a nossa bússola, que é o nosso guia. E mesmo a gente indo para essas faculdades, participando desse mundo do qual nós estamos, é possível ser fiel. Por que eu digo que é possível ser fiel? Eu faço das palavras do bispo Samuel as minhas. Porque esses meninos, eles eram escravos, eles eram obrigados, eles não tinham opções. Eles já tinham sido cativos da sua terra. Eles estavam numa terra que não lhe pertencia, um povo que não lhe pertencia, uma cultura que não pertencia. Mas nós não, nós podemos participar, fazer faculdade em uma faculdade pública do nosso Brasil e voltar para a nossa casa. E tudo que nós aprendemos lá e foi colocado na nossa mente que é contra o nosso Deus, ao chegar em nossas casas, nós podemos nos ajoelhar, orar, nós podemos ir na igreja, nós podemos nos fortalecer na palavra do Senhor. Podemos nos inscrever no canal de Bíblia, como o nosso aqui, que é Bíblia para o Cotidiano, e receber conteúdos e aprender da palavra de Deus. Então, é possível sim. Você jovem, fique ciente que outros jovens lutaram e conseguiram vencer a cultura do mundo na sua época. Pais, é possível sim falar de Deus em meio a uma cultura tão perversa e cruel do qual nós vivemos. Essa é a nossa introdução. Quero agora ir para o nosso ponto 1, que nos diz assim: uma firme decisão. Então, ser fiel a Deus, além de ser um estilo de vida, é uma firme decisão. Eu quero ler aqui que está na nossa revista, pois nós estamos fazendo uso dela, então é sempre bom a gente ler alguns textos para a gente não fugir e saber que aqui é uma escola bíblica, né? Esse material é aplicado na escola bíblica dominical, mas o canal está aqui para agregar conhecimento a você. Diz assim: Nabucodonosor, rei da Babilônia, declarou guerra a Jerusalém e sitiou a cidade. Daniel capítulo 1. Após conquistá-la e realizar a primeira deportação, o rei ordena que Aspenaz, chefe dos eunucos, escolha jovens para objetivos específicos, cargos de liderança no governo e que aprenda a língua e a cultura da Babilônia. Capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Mas quando nós falamos de a Babilônia sitiou Jerusalém, aí já não temos que ler Daniel, já temos que ler o livro de Ezequiel. Ezequiel aí, o capítulo 4, Deus dá uma declaração para o povo, dizendo que se o povo não se convertesse, se o povo não voltasse a adorar o Deus único, se o povo ficasse cocheando entre dois pensamentos, viria um rei e levaria os nobres cativos, levaria os seus filhos como escravo e traria grande dor para Israel, para Judá, para o povo judeu. E assim foi. Ezequiel é contemporâneo de Daniel. Daniel se torna profeta quando vai para a Babilônia, mas lá na terra de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que tiveram seus nomes mudados, que o nome é Azarias, Ananias e Misael, ele já existia um profeta que estava declarando. Ezequiel, um dos profetas, que dizia: se convertam, mudem, o cativeiro vai vir, e o povo não quis acreditar. Então, aqui quando Nabucodonosor toma a cidade, não é porque Nabucodonosor era mais forte, era porque Deus já havia dito para o povo voltar dos seus maus caminhos, se arrepender para que não viesse a acontecer. Mas o povo não quis ouvir, tanto que Deus chama Nabucodonosor meu servo, que Nabucodonosor só invadiu
só levou o povo cativo, os hebreus cativos, porque Deus permitiu, porque Nabucodonosor não teria o poder para invadir Jerusalém se Deus não tivesse prometido através do profeta Ezequiel. Leia Ezequiel capítulo número 4, que você vai entender o que Deus avisou, como Deus avisou o povo. Mas o povo foi levado cativo, certo? Mas Nabucodonosor se gloriou, mas não matou ali os filhos dos nobres. Levaram eles cativos. Entre eles nós já falamos, que são esses 4 jovens. No ponto 1.1 diz assim: o critério da escolha não foi escolha aleatória. Nabucodonosor chegava em uma terra, invadia uma terra e pegava quem ele achava legal. Ele queria os nobres, ele queria aqueles que tinham poder. Mas aqui tem uma estratégia de Nabucodonosor levar para a Babilônia. Porque ele invadiu Jerusalém. Se ele vai invadir Jerusalém, leva o povo cativo e leva os filhos dos reis, os filhos dos príncipes, os filhos dos maiorais, o que aconteceu? Olha a estratégia de Nabucodonosor. Porque levando esses filhos, ele ia entender a linguagem do povo. Porque lá na Babilônia, particularmente, era constituído de várias nações. E nem todo mundo falava a língua de todo mundo. Então, por isso que pegava os homens mais inteligentes para aprender a linguagem da Babilônia, a linguagem aqui dos caldeus, para que os seus príncipes, os filhos dos príncipes que aqui foi levado cativo, pudessem ser o porta-voz do rei Nabucodonosor para aquele povo que não entendia a língua de Nabucodonosor, literalmente a língua, a fala, a comunicação fosse facilitada. Por isso que ele diz que tinha que ser pessoas que poderiam se tornar líderes, pessoas que poderiam influenciar aquele povo que já estava cativo. Então era estratégia. Porque assim, se você leva o filho do rei cativo, quando chega lá no cativeiro na casa da Babilônia, e você faz o filho do rei falar pelo rei agora que invadiu a terra, que era Nabucodonosor, o povo ia ouvir quem? O filho do rei. Então essa escolha era bem seletiva mesmo. Olha o que fala o bispo Samuel. A ordem do rei exigia que os jovens escolhidos preenchessem os requisitos. Aqui, ó. Pois nem todos estavam capacitados. Aqui, ó. Na primeira leva, nós chamamos da primeira deportação para a Babilônia. Foram 3, e a primeira deportação foram os maiorais. E aí, nessa leva, se pediu para levar quem aqui? Ó? Deveria ser da linhagem dos nobres. Segundo, deveriam ser saudáveis, de boa aparência, inteligente e de boa formação. Olha a estratégia de Nabucodonosor. Então não era só o cativo, eram essas pessoas que tinham influência, que sabia se portar, que sabia conversar, que sabia manter um diálogo, fosse fácil de entender o que Nabucodonosor estava querendo ensinar no seu reino, que foi isso que aconteceu. Após o processo de seleção, deveriam comer e beber da porção diária do rei. Isso aqui é Daniel capítulo 1, o versículo de número 5. Para destruir a cultura daquele jovem, era preciso aculturá-los em outras. O que quer dizer essa aqui? Nabucodonosor, ele não queria tirar a cultura daquele povo, do povo que ele levava cativo. Ele queria que o povo tivesse a sua cultura, a sua formação, mas que aprendesse a formação da Babilônia. Mas com isso, eles iam ter que misturar a sua cultura com a cultura da Babilônia. Para alguns outros povos que tinham outros deuses, isso aqui era normal, era comum. Porém, para esses meninos aqui, Daniel, Azarias, Misael e Ananias, era um pouco difícil, porque eles sabiam que Deus era um só, que Deus falava muito bem claro no Pentateuco, que é os 5 primeiros livros escritos pelo Moisés, sabia que tinha algumas regras sobre comida, sobre vestimentas, sobre adorações a deuses. Ele sabia que tinha todo um processo. Então o rei não queria que eles parassem de adorar a Deus, ele queria que adorassem a Deus e os deuses de Nabucodonosor. Só que aí gerou um pouco de problema, porque Israel foi ensinado que deveria adorar só um Deus.
Lembrando que Israel aqui só foi cativo para a Babilônia pela sua infidelidade, mas ainda existiam os fiéis dentro de Israel. Então aqui tem uma conversa muito legal de Aspenaz e Daniel e os seus amigos. Aqui Daniel ainda está presente nesse diálogo, fala para ele assim, vamos fazer um combinado? Que a gente não coma a comida do rei. Mas por que você fala assim? Mas por que? O que influenciaria tanto comer a comida do rei, tomar do vinho do rei? Para mostrar para ele qual era a cultura. Então toda a comida que o rei comia dizia qual era a cultura dele. Eu sou pernambucano, nascido na cidade do interior chamada Itaquitinga. E na minha cidade, no interior de Pernambuco, para nós, além daquela região, é normal a buchada, o sarapatel. Isso aí é a nossa comida normal. Quanto para muitos aqui de São Paulo, eu estou no estado de São Paulo, na cidade de Diadema, sarapatel é coisa que eles não conseguem ver, não conseguem imaginar de comer, que são as vísceras dos bois, isso aí, do bode, do carneiro, isso para a gente é normal. Então, quando Nabucodonosor oferecia a sua comida, estava dizendo, é esse tipo de comida que eu como, essa é a minha cultura. Não me importa o tipo de comida que você vai comer, que você comia na sua terra. Agora você vai comer esse tipo de comida. Então a comida influenciava muito, muito na cultura. Por exemplo, somos brasileiros e hoje nós temos os restaurantes japoneses. Mas a cultura do Japão de comida é diferente da nossa. Assim como a cultura americana, a comida americana, italiana, francesa, enfim. A mexicana que é com bastante pimenta, enfim. Cada país tem a sua cultura. E Nabucodonosor disse, a minha cultura é essa, não importa a comida que você coma na sua nação, contanto que você coma da minha, que você aprenda a comer da minha comida. Então lá não era opcional, era obrigado. Aqui você não é obrigado a comer sarapatel e buchada, feito eu sou acostumado a comer em Pernambuco. Mas se essa fosse a cultura de Nabucodonosor, você não teria opção, você ia ter que comer, porque você agora estava servindo ao rei que dizia que essa comida era a comida principal do seu reino. Você entende como aí você entende que você já não tem opção, você é obrigado? Né? Então é só uma ilustração para você entender, já que nós somos todos brasileiros e temos essa diversidade de comida de São Paulo, de Rio Grande do Sul, de Pernambuco, do Nordeste, enfim. Só que Daniel faz uma proposta e diz, nos deixa comer legumes apenas por 10 dias. Legumes e água. E Aspenaz fala, não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, vocês vão ficar magros. E se vocês ficarem magros, Nabucodonosor vai ficar bravo comigo, porque vocês não estão comendo. E a frase de Aspenaz é bem clara, eu posso perder a minha cabeça por essa atitude. E Daniel, já ali tomando uma postura, Ananias, Misael e Azarias, já tomando essa postura, disseram, faz um teste de 10 dias, já tomaram uma postura. Então o mundo não pode nos obrigar a fazer nada, porque nós temos um Deus que cuida da gente. Quando a gente se posiciona perante a vontade de Deus, Deus honra o nosso posicionamento. E aí já vieram aí a mudança de nome, né? Agora eles vão deixar de ser Ananias, Azarias e Misael e o próprio Daniel. O nome deles vão ser mudados porque foram enxertados aqui na cultura da Babilônia, que esse é o ponto 1, ponto 2. A mudança de nomes. Do mesmo jeito que nós temos a cultura da comida, tem a cultura do nome, porque o nome representa, acima de tudo, o amor e o carinho que o seu pai tem. Porque se o seu pai ele nasceu numa região que o nome comum é aquele estilo, porque ele sabe o significado daquele nome e gostaria que você tivesse aquele nome. Hoje, com um país globalizado, a gente talvez não tenha tanto isso. O nome é Tony, não é um nome brasileiro, é um nome americano, tanto que é até com Y, né? Então você vê outros nomes que globalizado, nomes bíblicos que vai para pessoas que nem conhecem a Bíblia, João, Marcos, Pedro. A gente vê em todas as culturas as pessoas querendo colocar. Muito cultural, talvez um pouco difícil, são os nomes japoneses, o pessoal do Oriente Médio, não tem, mas nós aqui, Ocidente, no modo geral, a gente acaba mesclando o nome de todas as nações, a gente é bem globalizado no nome. Porém, no povo de Israel, não. Quando colocava o nome porque significava algo. E na Babilônia também.
A Babilônia sabia desse poder do nome, de dar nome a alguém para botar personalidade, ou aquela pessoa que adorava alguém, aquela pessoa que se via alguém, até isso. Nós temos que ter muito cuidado de ter os nossos nomes da maneira que Deus nos deu ou da maneira que os nossos pais escolheram, porque significa algo bom. Tá bom? Até isso. Olha o que diz aqui, ó, no ponto 1.2. A mudança de nome. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E os nomes, eles foram mudados para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses foram os nomes que foram mudados. Aí Daniel, capítulo 1, o versículo de número 7. Aí tem um texto aqui do bispo Samuel. Mudar o nome era mudar de identidade. Sim, essa mudança de nome ela foi proporcional. Ele continua dizendo, pessoas sem identidade são facilmente doutrinadas de acordo com a cultura, a linguagem e a necessidade da época. Era isso que Nabucodonosor queria, arrancar o nome deles, arrancar aquilo que os pais dele colocaram para colocar os nomes babilônicos. Vamos ver o que significa cada nome, tanto para o povo hebreus e tanto para o povo babilônico. Vamos fazer esse comparativo? Primeiro vamos ver o nome de Daniel. Daniel significa Deus é meu juiz. Isso é no nome hebraico, né? Belsazar significa príncipe de Bel, ou Baal ou Marduk, que era o padroeiro da cidade da Babilônia. Isso aqui é o nome de Belsazar, o nome que era de Daniel. Foi tirado Daniel e colocado o nome de Belsazar, príncipe de Baal ou de Marduk. O nome de Ananias significava Deus é misericordioso. Olha que nome bonito. Deus é misericordioso. Era o nome de Ananias. O nome dele foi mudado para Sadraque, amigo do rei. Ok? O nome Misael, que é o nome hebraico, significa quem é como Deus. Quem é como Deus. Foi mudado para Mesaque, que quer dizer quem é como Acum. Esse aqui seria a deusa da Babilônia, uma das deusas ali da Babilônia. Então você vê essa mudança de nome referenciando a sua cultura. E o último era Azarias, né? Que significa Jeová é o meu socorro, é o nome de Azarias, que foi mudado para Abednego, que é servo de Nego. Olha a mudança cultural, a mudança alimentar e a mudança de identidade para essas pessoas. Então nós estamos implantados no mundo hoje, onde a cultura é diferente da cultura do reino, onde os nomes têm que ser, eles querem que mude para tirar o nosso nome do reino e querem que a gente coma todas as comidas. E a Bíblia diz que temos que ter cautela com aquilo que não é oferecido. Se for oferecido a deuses e nós sabemos, não devemos comer. Isso aqui é princípio, isso aqui é biblicamente falando. E Daniel sabia disso. O jovem Daniel, o jovem Ananias, Misael e Azarias. Agora vamos para o nosso 3.1. Um propósito inabalável. Aqui já começa a afirmar alguns passos dentro desses ensinamentos de manter a fidelidade como um estilo de vida. Um propósito inabalável. Mesmo longe de casa, da família, do templo, da liderança religiosa, é preciso ser fiel. Aquele que tudo vê, pois os seus olhos procuram os fiéis. Isso aqui é uma citação do livro de Salmos, capítulo de número... Deixa eu ver aqui. Salmos, capítulo 101, o versículo é o versículo de número 6. Meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo e que andem num caminho reto, esse me servirão. Salmo 101, o versículo de número 9. É isso que Deus fala. E nesse ponto 3, eu quero salientar algo muito importante. Como eu falei, o que nós escutamos é que as faculdades de hoje em dia
está tirando os nossos jovens cristãos das nossas igrejas. Só que esses jovens, ele pode resistir, eles devem resistir, eles têm poder, autoridade de Deus para resistir, porque eles não são escravos daquele lugar. Diferente de Ananias, aqui que tem o seu nome mudado, Ananias, Misael e Azarias, eles não tinham opção, mas resistiram contra aquilo que seria imposto, que foi imposto, melhor dizendo. Aqui, mesmo longe de casa, esses jovens da faculdade vão e voltam para casa, então não estão longe de casa, eles podem regressar. Longe da sua família, longe do templo e da liderança religiosa. Você não pode, você tem a opção de resistir. Então, que Deus lhe dê, aqui, Salmo 101, que Deus está olhando para você. O versículo número 6. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra. É isso que ele está dizendo. Seja fiel, que Deus está olhando para você. O bispo Samuel coloca uma pequena conclusão do ponto 1 aqui, Mesmo longe de casa, da família, do templo, da liderança religiosa, é preciso ser fiel a Deus, que tudo vê, pois os seus olhos procuram os fiéis da terra. Esse é o nosso Deus. Se mantenha fiel. Aprenda. O maior exemplo que nós temos aqui foi de 4 jovens que não se dobraram ao sistema de opressão, que foi da Babilônia. Eles não se dobraram. Então nós não somos, irmãos, nós não estamos cativos, nós estamos nesse mundo e podemos vencer ele, porque nós temos nossa família, a nossa liderança religiosa, nós temos Deus para adorar livremente e poder levar Deus aonde quer que a gente vá. E ele diz no Salmo 101 que ele está com os olhos abertos, atento aos que são fiéis a ele. Vamos para o nosso ponto 2, tem como título, antes do forno de fogo ardente. O que aconteceu antes do fogo ardente? Da fornalha, dependendo do seu exemplar da Bíblia. Aí o bispo Samuel ele coloca aqui assim. No 3º capítulo do livro de Daniel, lemos que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de aproximadamente 30 metros de altura e ordenou que todos se prostrassem diante dela e adorassem. Está em Daniel capítulo número 3. Ser lançado no forno de fogo ardente era a penalidade para quem não obedecesse. Existia um decreto. Construiu uma estátua em adoração e disse, todo aquele, quando a banda tocar, quando os músicos tocarem, vão ter que se dobrar perante essa estátua e adorar a essa estátua. Se não adorar, a punição será lançar eles em uma fornalha de fogo, um forno de fogo, onde seriam mortos queimados. Ali já estava oferecendo de sacrifício aquela própria estátua. Só essa era a punição. Então o cenário era esse. Por isso que nós temos ali o Misael, Azarias e Ananias, eles estavam lá. Por quê? Porque ele era dos principados, ele era da liderança. Eles já estavam participando do governo de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor gostaram dele, da postura dele, da cultura dele, do aprendizado dele. Então eles tinham que estar fazendo parte ali. Por isso que eles foram ali questionados quando se toca as trombetas, se trocam os músicos e eles não se prostraram. Mas por quê? É o que nós vamos ler agora no ponto 2.1. Uma acusação. Aqui, para nós que somos cristãos, isso aqui é normal. Mas existia uma acusação. Olha o que diz aqui. A acusação de insubordinação era tanto política quanto religiosa. Como é que a gente sabe que isso aqui era uma acusação política e uma acusação religiosa? Porque se você for ler Daniel capítulo 3, versículo de número 12. Abra a sua Bíblia e Daniel capítulo 3, o versículo de número 12, que diz assim. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre estes negócios da província da Babilônia, Cedraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não serviram, nem adoraram a estátua de ouro que fizeste. Então preste atenção como é que isso aqui foi, não somente religioso, mas político. Porque eles começam dizendo, sabe quem foi que não quis se prostrar a Deus?
Nabucodonosor? Quem não quis se prostrar? Os homens que tu constituísse sobre este negócio das províncias. Então, eles eram responsáveis. Podemos dizer assim, para ficar de fácil entendimento, que esses rapazes, Ananias, Arias e Misael, eles eram os prefeitos das províncias. Eles eram responsáveis. Então, era ação política. Aí eles dizem, a acusação do versículo 12, é que eles não adoraram os deuses de Nabucodonosor e muito menos a estátua. Então a acusação era essa, por isso que o título 2.1 é uma acusação política, dizendo, eles são vereadores, eles são prefeitos, eles são governadores, mas não querem adorar os teus deuses, que és o presidente, trazendo aqui hoje para a democracia, né? Aqui sabemos que era a monarquia. Então aqui já existia aqui uma acusação política, porque eles eram os prefeitos, eles que regiam as províncias. E religião, aqui já entrou a religião, não adora os teus deuses e nem essa estátua. Foi duas acusações contra deuses, os deuses dele e agora aquela estátua. Aí o bispo Samuel, ele continua dizendo aqui, nem todos querem sair da zona de conforto, preferem curvar-se e moldar-se aos costumes e ditames mundanos e serem confrontados sobre o Deus a qual serve. Tem vergonha de dizer que Deus serve. Dizer, eu sou cristão. Eu sirvo ao único Deus. O único Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. É a esse Deus que eu sirvo a Cristo. Não importa no que você acredita, não importa qual é a cultura que você tem adotado. Eu acredito nesse Deus. Não, mas muitos preferem curvar-se para fazer parte de rodas de amigo, de roda de convívio dos escarnecedores. Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não se senta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos ímpios. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então não fique na zona de conforto. Se essa zona de conforto zomba do teu Deus, se essa zona de conforto desfaz do teu Senhor Jesus Cristo, se essa zona de conforto ela despreza o Espírito Santo, essa zona de conforto não é para você, é para eles. Você tem que ir para a zona de confronto. Servimos a um Deus verdadeiro. No 2.2, uma nova tentativa. Eles são insistentes. Eu gosto dessa parte de uma nova tentativa, porque eles são insistentes. Eles fazem de conta, como é que é? Você serve a um Deus só mesmo? É somente a esse Deus? Eu vou te dar uma nova chance se você quiser entrar no nosso grupo. Se você quiser fazer parte do nosso clã, da nossa patotinha, do nosso bando, não importa o nome que ele vai usar, eu vou te dar uma nova chance. Vou te dar uma chance de abandonar essas besteiras de ser crente, de ser cristão, de ter um só Deus, para seguir junto com a gente. O que importa é ser feliz. Eu vou te dar uma segunda opção, uma segunda chance. Foi isso que Nabucodonosor fez também. Ele tentou dar uma nova chance, fez uma nova tentativa. E aí vem um grande posicionamento que eu e você temos que ter nos dias de hoje. Coloca aqui assim. Quando tomamos a firme decisão de obedecer ao Senhor, é comum surgirem armadilhas para nos fazer sair do caminho. É normal. Então vamos, já que você não faz isso, tenta fazer isso aqui para tentar implantar você e te enganar. As armadilhas sempre vêm. Eu quero trazer menção de uma história bem rapidinho. Nós saímos aqui do livro de Daniel e vamos para o livro de 1 Reis, capítulo número 13, num todo. Um capítulo número 13 inteiro, você vai entender como são as armadilhas do inimigo para dizer que está te dando uma nova chance, uma nova tentativa, como é a esse ponto. Fala a história que Deus usa um dos profetas e diz, vai até o rei Jeroboão e jura sobre aquele altar que aqueles deuses que ele está servindo, aqueles incensos que eles estão ali, para mim não serve de nada e eu vou trazer destruição. Porém, você não vai comer do que esse rei pode te oferecer, muito menos tomar água. Você vai profetizar
vai entregar o que eu estou mandando você entregar e você sai daquela terra, porque eu vou vir com juízo sobre aquela terra. E assim foi. O profeta vai lá, profetiza sobre aquele reino, profetiza a destruição daquele altar, faz toda essa profecia, livro de Reis, 1 Reis, capítulo de número 13. Só que aí a cidade fica sabendo que veio um profeta do norte para profetizar contra o sul. E o que acontece? Esse profeta foi procurado. Contaram para um profeta velho que surgiu um profeta novo para profetizar essa destruição sobre o reino de Jeroboão. Se você gosta da história dos reis, toda terça-feira eu e o presbítero Alex estamos fazendo aqui uma live aula. Amanhã vamos continuar falando até sobre o reinado de Acais, que é depois do reino de Jeroboão. Deus prometeu e cumpriu o que esse profeta falou. Mas volta para essa lição, porque aqui nós estamos falando de Daniel, mas só porque tem uma menção sobre a segunda oportunidade. Ele recusou, o profeta recusa o que o rei disse que poderia dar ele de comida, dar ele de presente. Ele não quis, obedeceu a Deus. Porém, quando ele ouviu que um profeta procurou ele, dizendo: eu também sou profeta, eu sou enviado de Deus, volta comigo, se hospeda em minha casa, toma água, come. Ele, em vez de confiar na palavra de Deus, ele foi confiar no profeta velho. E o que acontece? Ele volta para a cidade, come na casa desse profeta, bebe na casa desse profeta, e esse próprio profeta profetiza dizendo para ele: por que desobedeceste ao teu Deus de não comer pão nessa terra, nem beber água? Tu morrerás e não serás sepultado junto com os teus pais. E diz o texto que quando ele estava voltando para a sua terra, um leão saiu, o atacou e matou. E ficou o leão de um lado, o seu jumento de outro, e ele morto. O leão não comeu, apenas matou. O que nós aprendemos? Ele obedeceu a Deus até um certo ponto. Quando disse: eu também sou crente, não tem nada a ver, vamos lá, eu também faço parte da mocidade, faço parte dos varões, faço parte das irmãs, faço parte dos adolescentes, e não tem nada a ver, eu continuo aqui, como é legal. Foi o que aconteceu. O pago desse moço foi um peso de morte, porque ele desobedeceu a Deus de uma forma que Deus mandou que um leão viesse e matasse. Nem foi devorado, foi morto só. Então cuidado com aqueles que estão fora da vontade de Deus e quer que você fique fora da vontade de Deus. Ele obedeceu dizendo: eu não quero nada de presente do rei, eu não quero comer daqui. Mas quando ele ouviu alguém da igreja trazendo para os nossos dias, contextualizando para os nossos dias: eu também sou da igreja e tomo uma cervejinha, cheiro uma carreira de cocaína, fumo um baseado, um narguilé e não dá nada. Cuidado, porque quem está fora da vontade de Deus vai dizer que não tem nada a ver, para que você também saia da vontade de Deus. E se Deus disse para você se manter fiel, mantenha-se fiel. Recuse todas as propostas que vierem até você. Amém? Esse foi o ponto de número 2.2. Agora nós vamos para o ponto 2.3. Uma postura de coragem. Sim, precisamos de coragem e temos que agir com coragem. Diz assim: o monarca tentou ser gentil, mas ao final sua proposta foi um desafio religioso. Parecia gentileza. Por que vocês não se curvaram? Vocês estão me servindo nas províncias? Se curvem, não tem nada. Só que aí foi um desafio religioso. Por quê? Porque no versículo de número 15 de Daniel capítulo 3, ele diz bem assim: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha a arrogância. Aí ele saiu da gentileza de dar uma segunda tentativa para os meninos e já começou a ser arrogante. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha, foi arrogância. As minhas mãos. Qual o Deus que pode me livrar? Olha aqui. A postura deles não foi dúbia, mas sim
corajosa. Não teve cochear em dois pensamentos, não foi dúvida, não teve dúvida do que eles queriam. Aí os meninos, eles respondem no versículo de número 8, Daniel capítulo 3, não esqueça. Não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a tua estátua de ouro que levantaste. Olha, que coragem! Você está me dando a segunda chance e eu continuo dizendo, não quero. Eu estou te dando uma segunda oportunidade. Ele continua dizendo, eu não quero. É preciso coragem, irmãos. Para negar o que o mundo está nos oferecendo, não é para os fracos, é para os fortes. Não é para os covardes, é para os corajosos. Dizer, eu não quero me prostrar diante das suas estátuas, da sua estátua ou diante dos seus deuses. Não adianta. Eu não vou, nós não vamos nos prostrar. O bispo Samuel continua colocando aqui, eles são um exemplo para aqueles que prezam pela verdade e não se rendem diante da pressão do inimigo. Não se renderam. O castigo era iminente, eles sabiam que não se curvar diante da estátua era a morte. E mesmo assim eles disseram, não vamos nos prostrar. Não vamos adorar os teus deuses e nem nos prostrar diante dessa estátua. Nós não vamos para casa de prostituição. Nós não vamos para casas de tabacarias para fumar. Nós não vamos para bares para beber. Nós não vamos. Não queremos. Precisamos ser fiéis a Deus. Vamos ser fiéis a Deus. Isso é coragem. Dizer para o mundo. Coragem não é aceitar o que o mundo diz. Coragem é dizer não ao mundo. O resumo do capítulo de número 2. A certeza que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham no livramento divino era formidável. No entanto, mesmo que o Senhor Deus não os livrasse do forno de fogo ardente, permaneceram fiéis a Ele. Permanecer fiel a Deus. Essa é a aula de hoje, é o intuito de hoje. Então, se você se manter fiel a Deus, Deus vai te honrar. Mantenha a sua coragem que Deus vai te ajudar. Falando em ajuda, me ajude a crescer esse canal aqui no YouTube. Se inscrevendo, ativando o sininho, compartilhando e fazendo comentário. Vai me ajudar muito. Ponto 3. O livramento no forno de fogo ardente. Olha o que diz o bispo Samuel. Ser fiel a Deus não livrou aqueles jovens da fúria do rei, nem de serem lançados no forno de fogo ardente. Não livrou. Foram fiéis e veio retaliação, veio punição por serem fiéis. Sim, ser fiel é um ato de coragem. Seja fiel. Essa é a palavra, firme e corajoso. No ponto 3.1, nenhum dano. O título é esse. É bem interessante. Nenhum dano. Por que nenhum dano? Sadraque, Mesaque e Abednego, atados e vestidos em suas roupas, foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Estavam tão quentes que só a chama foram suficientes para matar os homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel 3:22. Só desses homens levar esses moços para ser jogado no forno ali ardente, na fornalha ardente, esses homens morreram. E eles estavam amarrados, estavam com suas mãos amarradas. E mesmo assim não lhe aconteceu nada. O fogo não tinha tido poder algum contra Mesaque, Sadraque e Abednego. Azarias, Misael e Ananias. Não tinha poder nenhum sobre esses. Parece, sabe o quê? O livro de Hebreus é o livro considerado o livro de heróis da fé. O capítulo 11 especificamente. A galeria dos heróis da fé. E no capítulo, no versículo 34 do capítulo 11 de Hebreus, fala bem assim: apagaram a força do fogo. Ou seja, o fogo estava lá, mas não tinha força para queimar os rapazes. Como Deus tem
tem o seu agir. O fogo estava lá, mas não tinha força para queimar os meninos. Interessante atentar para o fato de que o fogo do forno ardente conseguiu queimar apenas as cordas que estavam os 3 jovens hebreus, libertando-os. No versículo 23, Daniel capítulo 3, no versículo 23 eles entram amarrados, tá? Só que no versículo 25 eles estão soltos dentro do forno, dentro da fornalha. Ou seja, o fogo só queimou aquilo que os prendia. Não teve poder para queimar as suas vestes, não teve poder de queimar sua roupa, seus cabelos, seus calçados, nada. Não teve o fogo, só teve poder de queimar as cordas que lhe prendia. Isso aqui você vai ver em Daniel capítulo 3, versículo 23 ao versículo 25. Que Deus é esse que se mantém fiel àqueles que são fiéis a Ele? Porque essa é a esperança, confiar em Deus, e Deus vai nos ajudar, vai entrar conosco na fornalha, vai estar conosco onde a gente for. Essa confiança que nós temos que ensinar para os nossos jovens, ensinar para nós mesmos e continuar servindo a esse Deus. Esse foi o ponto 3.1. Agora vamos para o 3.2. Semelhante ao Filho dos Deuses. Olha só que expressão desse capítulo. Por que essa expressão? Quando Deus não nos livra das tribulações, Ele nos acompanha ao longo dela. Essa história aqui é bem interessante, porque Nabucodonosor diz bem assim: acaso não foram 3 que nós lançamos lá no forno, ou lá na fornalha, para que morressem queimados? É uma pergunta, o rei perguntando: foram, não foi? E todo mundo que estava ali diz: foi, rei, foram 3. Aí ele diz: mas por que eu vejo 4? Daniel capítulo 3, versículo 24 e 25. Por que eu vejo 4? E o quarto que eu estou vendo aqui parece com os filhos dos deuses. Ele imaginou como seria o filho dos deuses e disse que o quarto que estava na fornalha, no forno, parecia com ele. Estava andando junto com os moços, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí, com essa atitude, com essa fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abidnego, a gente vê Nabucodonosor já querendo testemunhar algo que o povo não via. Que me parece a história que ele está vendo ali: peraí, tem alguma coisa diferente. Ali não são os deuses, ali não são a estátua que eu fiz, ali é aqueles homens que eu joguei para morrer queimado, e aí eu vejo lá outro 4, sabendo ele que homens morreram só de levar Sadraque, Mesaque e Abidnego para a fornalha, já foram mortos, e agora tem mais um ali, e esses 3 ainda não morreram. Aí ele vai, que agora já chegamos no 3.3, aí ele vai e diz aqui, no 3.3, um importante reconhecimento. Isso aqui é importantíssimo para os nossos dias. Um importante reconhecimento. Mas reconhecimento de quem? Vamos ver aqui o que diz a Bíblia. Ele testemunhou publicamente acerca do livramento e da confiança que eles tinham em Deus. O mundo está querendo ouvir se nós somos fiéis ou não. O mundo está perdido e não sabe que Deus adorar, porque estão procurando deuses e estão olhando para nós e querendo testemunhar a nossa fé. O problema é que nós estamos nos curvando com muitos. Nós estamos ficando na zona de conforto em vez de ir para a zona de confronto. E esse aqui é Nabucodonosor testemunhando da fé desses 3 rapazes. Ele também continua dizendo aqui, também dirigiu um escrito penalizando quem proferisse alguma blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel 3:29. Nabucodonosor não só disse que só o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego
podia livrar do fogo, como também disse que a partir daquele momento, se alguém proferisse alguma palavra de blasfêmia contra o Deus deles, seriam mortos. Olha que uma fidelidade, uma postura de se manter fiel, não se amoldando ao costume do mundo, porque o mundo está fazendo, não me importa, eu vou me manter fiel. Quem era do mundo, no caso, quem é do mundo, no caso de Nabucodonosor, fez um decreto dizendo que quem blasfemasse contra esse Deus seria morto. Então está na hora de nós olharmos para Sadraque, Mesaque e Abednego e seguirmos o exemplo dele. Mesmo que a minha vida venha a ser ceifada, eu prefiro ser fiel a Deus. Porque se, como diz a Bíblia, eu não tenho que temer o homem que mata a carne, nada mais pode fazer. Mas eu tenho que temer a Deus, que além de matar a carne, ainda pode lançar a minha alma no fogo eterno. Aí é prejuízo duas vezes. Então é melhor ficar com Deus, porque, como disse Paulo, viver para mim é Cristo e morrer é ganho. É melhor morrer e ir para o céu do que viver e ir para o inferno no final da nossa carreira. Ok? E aí o bispo Samuel coloca aqui ainda dizendo: não há outro Deus que possa livrar como este. Essa foi a declaração de Nabucodonosor no capítulo 3 de Daniel, versículo 30. Não há outro Deus que possa livrar como este Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Através da fé desses três jovens, Deus foi honrado e louvado em meio a um reino oprimido por uma falsa religião e obcecada pela cegueira do seu rei. Ou seja, o rei e toda uma nação teve que glorificar, honrar e louvar ao Deus de três jovens que se mantiveram fiéis até o fim, dizendo que é a frase dessa mensagem, desse estudo para você: mesmo que esse Deus não venha nos livrar, nós vamos nos manter fiéis a Ele. Isso foi o que disse Sadraque, Mesaque e Abednego. Para concluir esse ponto 3, o bispo Samuel coloca assim: ser fiel a Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fúria do rei, nem de serem lançados no forno de fogo ardente. No entanto, a firme decisão deles desencadeou uma série de manifestações importantes e extraordinárias. Ou seja, o rei se rendeu ao Deus, o único Deus que pode livrar do forno de fogo ou da fornalha ardente. Chegamos à conclusão. Já quero agradecer, um prazer, uma oportunidade poder você ter ficado comigo até agora, aprendendo um pouco mais sobre se manter fiel, um estilo de vida, que é a nossa lição de número 5 da editora Betel Dominical. A nossa conclusão diz assim: na presente lição aprendemos com Sadraque, Mesaque e Abednego que, seja qual for a posição, nossa fidelidade ao Senhor Deus jamais deve ser negociada. Que o testemunho do nosso compromisso seja agradável a Deus e de grande inspiração, tanto para os de dentro quanto para os de fora. Não somente aqueles que servem a Deus, mas também aqueles que não servem, têm que olhar para mim e para você e saber que nós somos fiéis aos princípios e às vontades de Deus. Então, que Deus conceda a você cada vez mais firme, mais fiel, mais lutando pela fidelidade de se permanecer na presença dele, do que se curvar para o mundo. Esse foi o aprendizado da lição de número 5. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor conceda a você firmeza e que você tenha certeza que Deus vai estar com você, mesmo que passe pela fornalha. No final, Deus vai estar com você. Que Deus te abençoe. Por aqui, Tony Pinho, do canal Bíblia para o Cotidiano.